chegando. Feijoada de Inverno 2022, dia 2 de julho, sábado, em Chapada dos Guimarães. Nossa missão é oferecer um serviço educacional de excelência que possa garantir um desenvolvimento acadêmico, emocional e social para formar cidadãos que construam uma sociedade mais justa e humana. O Colégio São Judas Tadeu, do maternal ao ensino fundamental, conta com uma estrutura ampla e reformada, oferecendo segurança para nossos alunos seguindo todos os protocolos de biossegurança. Nosso objetivo é formar cidadãos responsáveis e atuantes na sociedade por meio de vivências e experiências desafiadoras, levando o aluno a aprender a conviver, a fazer e a ser hoje, amanhã e sempre. Colégio São Judas Tadeu. Matrículas abertas. Telefone 3665-2342. Olha, meu amigo telespectador, mais uma vez boa noite. O programa Tema Livre está no ar. Este é um programa que sempre traz personalidades de vários setores da nossa sociedade. E toda quarta-feira, logo após o programa Está de Movimento, esta 1 hora é destinada a falar do esporte, das coisas boas que acontecem com várias modalidades esportivas em todo o estadão de Mato Grosso. E hoje, prazerosamente, nós vamos recordar um evento que já dura praticamente 50 anos no estado de Mato Grosso. Foi fundado em 1973. E para alegria nossa, nós temos duas personalidades importantíssimas nessa história que vamos contar. O primeiro é um cronista esportivo, um jornalista esportivo, um professor catedrático e um historiador, que acompanha a história do desporto no estado de Mato Grosso há muito tempo. Eu estou falando do companheiro Paulo Fanaia, que hoje está prazerosamente ao nosso lado, ao lado do Jorginho Mussa, com o convidado especial que nós vamos apresentar daqui a pouco. Boa noite, Paulo. Muito boa noite, Laércio. Boa noite, Jorginho. Boa noite, professor. É uma grande honra fazer parte hoje aqui dessa bancada para celebrar os 50 anos dos Jogos Estudantis Mato-Grossenses, esse importante evento realizado desde 1973 aqui no estado de Mato Grosso. Eu fico muito agradecido pelo convite, Laércio, o nosso querido Baluarte, que é um dos grandes nomes, né, do rádio mato-grossense, da TV, e também responsável, em parte, pelos Jogos Estudantis Mato-Grossenses. Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra. Olha, no ano de 1973, aconteceram dois fatos históricos para o Mato Grosso do Sul e também para o próprio estado de Mato Grosso, porque os dois estados estavam devidamente integrados naquela época. Um jovem no interior de São Paulo formou-se na área da educação física e do desporto e, posteriormente, ele veio trabalhar como diretor do Departamento de Educação Física e Desportos da Secretaria de Estado da Educação no Mato Grosso. Só que a sede do departamento dele, que chamava-se DED, era lá em Mato Grosso do Sul. E foi lá que ele começou a sua atividade como diretor do DED e como profissional da área da educação física.
O secretário de Estado de Educação, viu, Paulo, era professor Joaquim Soares Viana, se não me falha a memória. Ele baixou um decreto e mandou trazer o responsável pelo DED e toda a mudança do órgão para a capital Cuiabá. E os funcionários que trabalhavam no DED no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, foram colocados à disposição da Delegacia Regional de Educação e Cultura. Por que isso? Porque ele não admitia, o professor Joaquim Soares Viana, o órgão da Secretaria de Educação ser no interior de Mato Grosso, e aproximadamente a mais de 800 quilômetros da capital. Ficava difícil executar as ações. E de lá para cá, o Hélio Machado, que está aqui ao nosso lado, para a alegria nossa, o professor Hélio Machado, veio ser o diretor do DED de Fato e Direito aqui em Cuiabá. Boa noite, professor Hélio Machado, o fundador dos Jogos, que está completando 50 anos de existência. Boa noite, Laércio. Boa noite, Paulo. Primeiramente, agradecer, Laércio, o convite. Para mim é um prazer muito grande, uma honra participar do seu programa. E a gente poder reviver uma história do esporte escolar, estudantil aqui do Mato Grosso, que em algum momento nos deixou super conhecido dentro do estado, porque era uno e nós visitávamos todas as cidades. E graças a isso eu fiz um rol de amizade muito grande no estado. Eu agradeço aquela oportunidade que tive e acredito que cumprimos naquele período com as nossas obrigações. Paulo. Professor, prazer revê-lo. O senhor tem um papel fundamental nesse processo de implantação dos Jogos Estudantis em Mato Grosso. Como o Laércio já disse, tinha que ter vindo para Cuiabá mesmo, na capital, e foi o pontapé inicial para que outros eventos pudessem acontecer também. E os Jogos Estudantis, professor, é como o senhor disse aí, ficou muito conhecido, né, nos meios esportivos, no estado de Mato Grosso como um todo, através do esporte. E o esporte, ele tem esse papel que é fundamental, e isso é muito importante para o aluno, para o estudante, que o esporte seja desenvolvido dentro da escola, porque ele tem essa função, a função de fazer amigos, de relacionamento, e os Jogos Estudantis, ele tem esse papel, um papel de levar a conhecimentos, a amizades, a relacionamentos, e isso é muito importante. E o senhor, professor, tem esse papel fundamental diante de tantas dificuldades que nós sabemos, né? Que as dificuldades que vocês tiveram no início foram imensas, que não é fácil você realizar um evento reunindo estudantes de vários municípios do estado de Mato Grosso. Naquele momento, né, Mato Grosso tinha lá 39 municípios, quando vocês implantaram os Jogos Estudantis. E os primeiros Jogos Estudantis foram realizados em 1973, aqui em Cuiabá. Foram os primeiros jogos, realizados de 11 a 19 de junho de 1973. Foram cerca de 800 alunos participantes, professor. Não é fácil, né, lidar com tanta gente num primeiro evento realizado com pouca experiência, né? Na verdade, né? A estrutura, né, professor? Na verdade, nós chegamos aqui em Mato Grosso em 73 e o secretário, então, Joaquim, eu chamava ele de Joaquim Bolinha, Joaquim Viana, ele designou que eu fosse para Campo Grande, tomasse conhecimento do funcionamento de como era o DED, o Departamento de Educação Física e Desporto, e o trouxesse para Cuiabá. E nós ficamos lá 3 meses e em 3 meses resolvemos que não, tem que ser em Cuiabá mesmo, venha para cá. E aí com esse entusiasmo de recém-formado, novo, e ainda com apoio de professores aqui em Cuiabá, principalmente aqui em Cuiabá, com professores leigos, professores que não tinham formação ainda nenhuma de educação física, não tinham feito curso, falta de oportunidade, dificuldades enormes, não havia o curso aqui no estado. Lá em Mato Grosso do Sul, no caso, em Campo Grande, já existia a Escola de Educação Física.
Mas quando nós resolvemos, aí, em parceria com o Laércio, que era o nosso adjunto, né, Laércio, na época, nós vamos fazer com a cara e com a coragem. E aí começamos a visitar, convite para cá, convite para lá, e, na nossa opinião, foi o pontapé para o início do desenvolvimento do desporto estudantil no Estado. Porque dentro das escolas, Paulo, não havia motivação para as aulas de educação física. O menino ficava o ano inteiro lá só dentro da escola dele, nem mesmo dentro da cidade havia competições. É só aqueles joguinhos deles ali dentro da escola, então as aulas. Eu cheguei em Ponta Porã para fazer uma palestra e eu fui percorrer as escolas. Você acredita que eu cheguei numa escola, tinha um senhor sentado com um chapéu na cabeça, fumando um cigarro, lendo um gibi. Eu perguntei para ele, meu amigo, quem que é o professor dessa turma aí? Foi só eu. Como? Você é o professor dessa turma? Sem informação nenhuma. Que bom. Hoje à noite nós temos uma reunião lá no Centro Educacional, por favor, compareça. Nem me apresentei, só falei, você precisa ir lá. Então, esse era o estado que nós encontramos naquela oportunidade, em 73, que nós tínhamos pouquíssimos professores formados. Aqui em Cuiabá nós tínhamos o professor Quido, o professor Expedito, Sabino, Sinira, o Nato ainda não estava aqui. Se não me falha a memória, eram esses professores. Cortando o seu raciocínio, eu vou pedir para projetar uma foto na tela e você vai encontrar exatamente alguma das pessoas que deram a mão para você. Olha lá, você se recorda? Essa é a primeira equipe técnica do DED, isso já é 74, não é 73. 74. 74 essa foto, porque o Nato está nela, o Zé Luiz Finado está nela também, 2 finados. Tem ali o Edmur, que nós contratamos, ele é um excelente jogador de handball. Daniel, o Tonteta, Expedito, Profeta, Nato, eu não me lembro o nome do militar. Coronel Laércio de Arruda. Sabino. Essa equipe essa era uma prova de atletismo lá no 44, era 44 aquele tempo, hoje é o 16º, e que superlotou. Ficava uma preocupação lá dentro do quartel com tantas crianças, tantas pessoas assistindo essa prova aí. E essa equipe aí, ela vestiu a camisa, ali todos formados. Exceção, né, o Laércio e o militar lá, que não era da área de educação física. O Edmur também ainda não era formado. Mas, Paulo, só ressaltar o papel importante, eu não vou citar nomes, de professores leigos que atuavam no estado de Mato Grosso, que eles, mesmo com poucos conhecimentos, procuraram desenvolver da melhor maneira possível e fazer do esporte aquilo que é de mais essência, é um meio de se atingir objetivos na formação do homem, certo? Introduzi-lo na sociedade, dar valores positivos, e eles faziam isso aí sem ter uma grande formação. E a partir desse momento, nós também idealizamos, vamos fazer curso de atualização para os professores. E por incrível que pareça, em 2 anos nós realizamos mais de 200 cursos de atualização para os professores leigos. Aqui em Cuiabá, em todo o estado, não teve uma cidade no estado de Mato Grosso que nós não tivéssemos alcançado. Deslocávamos equipes, ficava lá uma semana para outra, e nosso trabalho maior foi isso aí. Isso aí deu um impulso muito grande ao esporte estudantil. E também a realização dos Jogos Estudantis Cuiabanos, aqui, realizamos os Jogos Estudantis Cuiabanos e, posteriormente, no mesmo ano, claro, logo em seguida, os Jogos Estaduais. Esses estaduais nós encontramos dificuldades inúmeras, por nossa inexperiência, numa estrutura de um jogo dessa envergadura. Trouxemos aqui, parece que 16 cidades de fora, e compramos, não foi emprestado o Leste, nós compramos 200 colchões em São Paulo, para poder abrigar essa molecada. E esse caminhão ficou atolado na estrada, cara, e quando vai chegar a delegação, e Campo Grande estava com uma briga particular comigo, porque eu tirei o DED de lá e trouxe para Cuiabá. Você lembra da manchete no Diário da Serra? Nossa Senhora. Roubado o DED de Campo Grande. Eu saí à noite, precisei sair escondido de Campo Grande. Procurar essa manchete aí. Não, saí escondido. A vereadora Nelly Baixa botou lá na Câmara, lá, uma moção para votar o persona não grata lá na prefeitura, mas não conseguiu. Os vereadores entenderam a situação. E aí, com isso aí, com essa falta de colchões, eu fiquei assim, e Laércio, o que eu vou fazer agora? Eu falei, não, eu vou fazer. O que você vai fazer, Hélio? Eu falei, eu vou botar todo mundo em hotel. Mas e o secretário? O secretário eu falo com ele depois. Se eu falar agora, então vou primeiro sair nos hotéis todos aqui de Cuiabá, fui arrumando, botei os hotéis. Depois está todo mundo alojado,
tranquilo, mais ou menos, umas 8, 9 horas da noite, fui lá na casa do secretário. Me chamava de Dedinho. Dedinho, e aí, carioca e tal. Falei, é o seguinte, aconteceu isso aí. O que o senhor fez? Alojei todo mundo nos hotéis. Parabéns, é isso que eu preciso. Iniciativa. Iniciativa foi. Aí alojamos todo mundo, duro foi como o Laércio disse agora há pouco, aí duro foi tirar esse pessoal do hotel depois. O cara tá lá com televisão. Aquele tempo foi difícil, hein? Mas tinha televisão lá no saguão, frigobar, ar-condicionado, e de repente dormir no chão, no colchão. Foi difícil, mas conseguimos. O que deu trabalho para nós foi a delegação de Campo Grande. Essa deu trabalho em todos os momentos. Todos os momentos. Era quase um complô para os jogos minarem os jogos, né? Porque eles queriam ir em Campo Grande, nós temos na capital. A capital era Cuiabá. Nós temos aqui. E com isso aí, com essa transferência, com a realização dos jogos aqui, que eu sonhava, falava em fazer, mas nunca tinham feito. Aí, de repente, fomos. E só para dar uma floreada, você acredita que nesses jogos, eu e o Laércio fomos até cozinheiro? Carregamos, fomos lá para a cozinha ajudar o pessoal a fazer, porque faltava, não tinha como. Mas, enfim, foram realizados. Na colocação do o que era mais difícil na época, porque você tinha que sair do comércio pedindo o gênero alimentício. O compromisso, parece que era Vila Nova Torres, o prefeito, não me lembro direito. Falei, nós vamos realizar os jogos. Eu gostaria que o que a prefeitura pode arrumar? Não, vou arrumar alimentação. Aí quando chegaram as eleições, eu fui lá na prefeitura. Aí ele mandou um secretário lá, arruma um saco de beterraba, um saco de batata. Peraí, eu estou com 800 alunos aqui para comer, você vai me dar um saco de batata, um saco de... não! Outra correria, Paulo, e quem não está vendo aí, foi nossa de novo. Você é uma equipe, vão arrumar e já vai no comércio, num lugar, vai no outro. E aí eu tenho que fazer aqui um... Você lembra onde foi a cozinha, Hélio? Central? Não. Esqueci o nome agora, Laércio. Desculpa. Náutico. Olha, Silvino Moreira, que era dona do arroz Perdigão. Lá em Chapada. Eu fui falar com ele, mas ele era aqui na Isaac Povos. Fez, Silvino, a situação é essa, estou precisando disso. Já mandou dar saco de arroz, saco de feijão, foi uma salvação. Mas, enfim, o povo cuiabano, né, aqui da Baixada, porque o pessoal da Varja Grande participou, colaborou demais nesse sentido de alimentação, de ajudar, na colaboração da condução desses meninos dentro de Cuiabá, que era uma cidade pequena naquele tempo, mas com dificuldades, né, pelo que se apresentavam, tinha que jogar em 1, 2, 3 locais, as delegações, basquete num lugar, vôlei no outro, handebol no outro, eles não tinham ônibus, então, essa locomoção. Né? E nós não tivemos, na verdade, nós fizemos na raça, num momento assim de euforia, nós vamos fazer, porque logo em seguida, Paulo, tinha os Jogos Brasileiros, JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros. E nós vamos montar a seleção para ir poder. Vamos chegar a pegar Cássios, que eu gostava muito do pessoal de Cássio. Vamos levar um time de Cássio, vamos levar de Ponta Porã, vamos levar de Campo Grande? Não. Vamos levar os melhores. Era seleção. E por isso que numa reunião em Brasília, que eu fui representar o secretário, já o Baiano Filho, na criação dos jogos escolares, eu fui contra. Por que eu fui contra? Muito bom valorizar o esporte lá dentro da escola. Que sai o campeão aqui de Várzea Grande, por exemplo, o nome da escola, não sei, Ana Popino, campeão aqui de Várzea Grande. Mas ela teria o direito de pegar os melhores da modalidade do Estado, para ser uma seleção. Mas com a introdução dos jogos escolares, passou a ser só aquela escola. Então, aquela escola foi campeã, ela não pode pegar nenhum outro garoto. Então, isso aí, na minha opinião, não levaria para Brasília, não, para os outros estados, depois que é posterior a Brasília, o melhor do Estado. E em algumas situações, os melhores do Estado ficariam dentro do Estado, porque um estava numa equipe... Em algumas ocasiões, Mato Grosso saiu daqui o que aconteceu mal, né? Porque acontecia o seguinte, já nos jogos escolares, no estudantil a gente ainda conseguiu, sem falar em pismo, né, Laércio? O Laércio falou que eu botei pismo nos jogos lá, em Brasília. Aí o que acontecia? O que aconteceu? Nós temos uma seleção do Estado de basquete, vôlei, handebol, e fomos para Brasília. Depois, com a introdução dos jogos escolares, passou a ir à escola. Então, nós temos um exemplo muito forte. Lá em Sorriso, se não me engano, tem o handebol, que tem um menino trabalhador muito bom, vai para a seleção brasileira de handebol, mas eles têm um poderio aquisitivo muito grande, tem escola particular, pega os melhores do estado e leva para dentro daquela escola. Entendi. Dava bolsa, então, né? dá bolsa, tudo isso. Então, quer dizer, deixava as outras cidades em desigualdade. Mas estou falando demais. Seria o JEBs, então, né? Eu continuo achando que o melhor tem que ir são os melhores.
Então, se o Isaac Povos for campeão, ele tem o direito de pegar os melhores do estado, se ele achar que tem 3, 4 jogadores melhores do que os dele, levar, para bem representar o estado lá fora. Hoje o futebol profissional, ninguém mais joga jogador só da casa, nem está contratando de todo lado. E assim era no esporte. E, na minha visão, seria nessa linha, vamos pegar os melhores. Mas escolar é diferente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Paulo, para o professor Hélio Machado, porque ele acompanhou o jogo numa boa parte. Esse jogo, além da formação do atleta, do ser humano como um todo, foi o responsável por criar uma infraestrutura invejável no estado de Mato Grosso, principalmente em nível dos municípios. Laércio, eu falei agora há pouco que o esporte não existia na cidade. Nós tínhamos poucos municípios na época. E nesses poucos municípios, nós podemos citar onde tinha esporte. Nós tínhamos esporte em Cuiabá, Várzea Grande, nós tínhamos esporte em Cáceres, graças a alguns elementos que gostavam muito de voleibol, Ayrton, são pessoal, Adilson, ela tinha um voleibol que se destacava. Aí nós tínhamos aqui, as cidades aqui do interior, que eu digo Baixada, Cuiabá, Alto Paraguai, o pessoal jogava salão, Diamantina era salão. O handball, algumas cidades, o pessoal não conhecia nem a bola de handball naquele tempo, 73. Então, esse impulso foi dado através da realização desses primeiros jogos. A partir daí, houve um interesse por parte da população das cidades em estar realmente incentivando a educação física dentro das escolas. Porque os meninos iam lá para a educação física, jogavam bolinha e mais nada, não tinha nota, não tinha preocupação com presença, não havia um trabalho de fundamentos, e a partir, sim, da realização dos jogos, passou a ter um objetivo nas aulas de educação física, além daquele primordial que é a formação, ajudar na formação do elemento, fazer do esporte um meio, não um fim. E até hoje, eu não entendo dessa forma, até o futebol, hoje, tem o maior meio para mim hoje de divulgação, de enriquecimento, né, formação, ainda continua sendo esporte. O futebol hoje está no caminho onde os empresários mandam, estão mandando nos clubes, certo? Escalam times, os jogadores hoje... Aí contrata o técnico. Só para ter uma ideia, tem um jogador que não tem nenhuma formação para ter todo aquele dinheiro que ele está recebendo. Ele não tem uma estrutura, que não foi dada ele uma estrutura, ele recebe aquele bolado de dinheiro, de um dia está aí nessa situação difícil, passando dificuldades. Professor, o senhor colocou uma situação aí que é bem interessante. Naquela época, quando o senhor montou a equipe para preparar os jogos estudantis, os primeiros jogos estudantis, tinha uma preocupação muito grande no interior, porque o interior não tinha essa estrutura de técnica. Os professores, como o senhor disse aí, por exemplo, eu, durante toda a minha adolescência, minha infância lá em Castro, no interior, os meus professores de educação física eram professores leigos, eram pessoas que gostavam do esporte e começavam a dar aula de esporte. Não tinha aquele fundamento técnico, o científico da educação física e tal. E, na verdade, essas competições, como jogos estudantis, como jogos cuiabanos, por exemplo, acabaram, de uma certa forma, motivando aqui no estado de Mato Grosso a criação do curso de educação física, porque se fazia necessário, naquele momento, ter um curso para preparar esse pessoal, né, professor? Sem dúvida. E nós temos a pessoa já falecida, o professor João Batista Jaldi, que foi um dos incentivadores, um dos baluartes mesmo, que correu atrás da criação da Faculdade de Educação Física aqui em Cuiabá. Porque lá em Campo Grande já existia a Faculdade de Educação Física, formando poucos professores, mas ainda não atendendo às necessidades do Estado como um todo, que era. Aí, com a criação daqui da Faculdade de Educação Física, as coisas foram melhorando. Mas, principalmente, Paulo, com o nosso conhecimento, nós tínhamos com o pessoal de São Carlos, pessoal de Ribeirão Preto, pessoal lá de Jales, onde nós tínhamos muitos professores, nós fomos fazendo convites. O Mato Grosso, o Estado está agora, está começando, está em desenvolvimento, está chegando gente de todo lado, o governo está incentivando. Aí tinha um programa aqui, Prodoeste, não lembro direito como é que era, para o desenvolvimento do Centro-Oeste, e as cidades estavam aí crescendo, estavam
O Estado está sendo pulverizado com cidades. E a falta do recurso humano era muito grande. Muito grande, é. E aí que nós fazíamos? Convidávamos, e várias pessoas chegavam a Cuiabá, em lugar de eu segurá-los aqui, falaram, não, capital já tem, o interior é que precisa. Vai lá que você vai crescer, você vai vir até político falar para os caras. Você vai lá para o queria ir para o interior, né? Não, o pessoal chegava e queria ficar na capital. Esse time que apareceu agora há pouco aí, pouquíssimos queriam ficar aqui. Eles queriam, aliás, queriam ficar aqui. Todos queriam, aliás, queriam ficar aqui. Mas eu queria que, na verdade, eles fossem para o interior. Certo. Eu não consegui fazer com que eles fossem para o interior, mas pelo menos foram para lá dar curso. Mas os que chegavam, iam chegando aqui, a gente encaminhava lá para Rosário Oeste, encaminhava lá para Sinop, lá para o Nortão, que não tinha nem estrada direitinho, você vai para lá. Lá é o futuro, e era o futuro realmente. Alguns viraram políticos, compraram propriedades, estão muito bem, encontrava com eles quando eu estava no Estado. Me agradeciam até ter incentivado a não ficar na capital. Porque a capital já estava cheia de professores aqui, leigos, e você não conseguia tirar esse professor que estava dando aula dentro daquele colégio, mesmo tendo formado. Por quê? Porque era uma força política. O cara estava ali porque o tio, o parente, a prima, e não deixavam sair. E eu até fiquei em Mato Grosso por causa dessa briga, porque eu queria colocar a minha irmã para formar educação física, e cheguei nos colégios em Cuiabá, não consegui. Aí eu falei, com quem que eu falo? Aí, você tem que falar com era secretário, alguma coisa assim, do município. Foi lá conversar, não, eu não me lembro. Aí fui lá conversar, falou, não tem jeito. Ela, mas não é formado, não vai tirar. Mas quem que resolve? Secretário de Educação. Vou falar com ele. Aí fui atrás do secretário de Educação. Me convidou para ficar aqui no Estado. Uma outra coisa, Hélio, antes do intervalo, bem rápido, eu gostaria de colocar, que ajudou em muito o desenvolvimento do desporto no estado de Mato Grosso, foi quando você tomou um posicionamento. Com a ida dos profissionais de educação física para o interior, mesmo vindo de outros estados para o Mato Grosso, houve uma evolução enorme na parte técnica de cada equipe. Só que cada município não tinha ainda uma estrutura para abrigar uma etapa dos jogos. Aí o que o Hélio fez? Cada município que pleiteava ser sede do jogo tinha que ter pelo menos uma quadra coberta. Aí todo município começou a ter uma quadra coberta. No ano seguinte já tinha um ginásio poliesportivo coberto. E daí ganhou-se uma estrutura muito grande o estado de Mato Grosso, até com a criação das próprias secretarias municipais de esporte e cultura. Isso trouxe uma evolução enorme em termos de Mato Grosso, porque todo município que queria sediar um jogo, e na época pegou e como pegou para valer, tudo quanto era prefeito queria levar o jogo, como é até hoje, para o seu município. Aí era obrigado a ter uma estrutura boa para sediar os jogos. Foi o que aconteceu em Cassis, né? Exatamente. Nós só tínhamos o Ceão lá. E essa situação, né, Paulo Laércio, naquela época, a gente vivia no tempo do militarismo. E eu sou fã daquele período, porque tudo que nós pedimos lá em Brasília, nós conseguimos. Num curto período de 2 anos, nós construímos 21 quadras no Mato Grosso. E sem burocracia nenhuma. Eu cheguei em Brasília para falar com o Coronel Eric. Mas não tinha nada na mão. Nem uma flor para levar lá para a secretária dele, não tinha nada, absolutamente nada. Aí o cara me apresentou lá, me levou até o coronel. Eu fui conversar com ele, ele deixou falar, falei do Mato Grosso, como é que está acontecendo. Aí quando eu acabei, eu falei assim, cadê os projetos? Eu falei, não tenho, eu só vim ver aqui com o senhor o que pode ser feito. Não, você que vai trazer os teus pedidos, faça que eu vou dar um jeito. Ah, mas voltei correndo. Tinha o Janderson lá de Três Lagoas, trabalhar com a gente. Fui lá, ele era da CEPLAN. Janderson, precisamos fazer um projeto assim, mas foi no instante. Aí arrumamos dinheiro para a escola, convênio Escola Clube da Laércio, 400 mil. Arrumamos dinheiro para a construção de 20 quadras, ganhamos uma de premiação. Aí eu mandei fazer aqui na Várzea Grande, aí quem vem aqui para o aeroporto, falei, faz uma quadra lá que o Júlio Campos está pedindo, vamos fazer uma quadra para ele lá. Fizemos uma quadra aqui na Várzea Grande. De 20 fizemos 21. E dinheiro para esses cursos para leigos.
Então, de repente, uma coisa que estava parada, inerte, igual a água de lagoa, virou uma cascata, uma cachoeira, esporte para todo lado. O município querendo ganhar quadra, quem não ganhou já se praticou a fazer quadras e curso para cá, curso para lá, jogos. Fazia um joguinho, fizemos uma mini Copa Norte aqui, trazendo só cidades aqui do Norte. Lembra, Lércio? Lá em Rondonópolis. Aí fomos fazendo assim para motivar. Mini Copa, não, a primeira foi aqui. Copa Leste. Aí teve aqui também. Fizemos aqui a primeira aqui. Aí o que aconteceu? As cidades todas começaram a... Pô, queremos, e foi... A coisa foi assim, evoluindo, foi não crescendo, e cidades do interior começaram a ganhar daqui das grandes cidades. Então, lá em Sinop, que não tinha ninguém, tinha uma rua em Sinop lá, o Redball cresceu com o Perdigão, que passou a ser campeão do estado. Aí, e Cáceres com voleibol, tinha um futebol de salão muito bom também, falava futebol de salão, não é futsal como hoje. Mas, graças a esse movimento, desenvolvimento, eu acho que eu estava empolgado com o crescimento do Centro-Oeste aqui, que todo dia chegando ônibus, para tudo quanto era lado. Passava lá em frente o Nono Beck, Paulo, e eu via, mas meu Deus do céu, esse pessoal é corajoso demais, não tem nem estrada. Eram centenas de ônibus, era mais de 100 ônibus chegando, aquelas carreatas de ônibus, tudo vai para o norte. Norte. Aí o pessoal, tudo se empolgando, o pessoal chega lá do sul, do sudeste, chega lá de outras cidades, ou do estado mais desenvolvido daquele tempo, tudo as crianças querem jogar, querem participar, querem atividades, né? Isso aí fez com que os prefeitos se prontificassem, lutassem, buscassem a construção dos seus centros esportivos, e com isso aí nós acreditamos que demos uma parcela de cooperação no desenvolvimento desse esporte escolar hoje do estado de Mato Grosso, naquele período. E no desenvolvimento do estado como um todo, né? Era porque um o esporte, ele traz divisas, né? Nós achávamos assim, na época, que tudo era possível. Mas por que não é possível? Se o outro estado faz, nós vamos fazer também. E a criançada, o principal da história toda era agregar essa molecada. A gente queria ver a molecada dentro da escola, queria ver a molecada, desculpa, participando ativamente dos movimentos estudantis dentro da escola. E não havia isso, você foi aluno desse tempo, sabe perfeitamente, que havia assim, um distanciamento, professor para um lado, aluno para outro, e aí tinha só festa junina. A escola promovia a festa junina, até a festa junina estava realizada. Aí com isso aí não, começaram a ter os jogos lá dentro da cidade, e foi crescendo, o menino deixou de ficar tanto tempo ocioso, passou a procurar ficar dentro do ginásio, até fora das aulas de educação física. E nós ficamos felizes com o resultado. Trabalhamos em 73, 74, em 75 a mudança do governo nós saímos, e eu me afastei, fiquei fora e não quis saber de voltar mais. De 75 eu só fui voltar a mexer com o esporte estudantil em 2003, através do Laércio de novo, que me levou para a secretaria. Aí nós ficamos 10 anos juntos de novo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um período bom também, que a gente voltou a rever amigos, encontrar professores aí antigamente, dos anos 70, conhecer novas pessoas, novas cidades, né? Foi muito bom. Eu tenho algumas fotos, eu gostaria que o Daniel colocasse na telinha, mas vamos um pequeno intervalo comercial, depois vou mostrar umas fotos históricas que o Paulo trouxe do seu acervo pessoal e algumas que eu tenho, que vai retratar realmente o que foi esses 50 anos de evento escolar no estado de Mato Grosso. Intervalo. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. Olha o Arraiada Drogaria Luciana aí, gente! Vitamina Centrolive Mulher de R$ 44,90 por R$ 31,90. Vitamina Centrolive Homem de R$ 69,90 por R$ 54,90. Colágeno Maxi Nutri de R$ 109,90 por R$ 89,90. Chá do Mato de R$ 39,90 por R$ 29,90. Venha aproveitar as ofertas que estão pra lá de bom. Peça sem sair de casa pelo nosso delivery. Drogaria Luciana, cuidando de você.
A força de um partido está em saber ouvir as pessoas e se comunicar com elas. Está nos lugares aonde ele chega, na capital, no interior. Está na sua experiência, no seu conhecimento e na sua proximidade com a realidade do povo. Está na atenção, no cuidado com as pessoas, no respeito e na confiança construída. E está no seu jeito de receber, acolher e criar oportunidade para todos e todas. Conheça o PSD Mato Grosso, conheça a força de um partido por inteiro. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Já imaginou navegar na velocidade da luz? Então prepare-se! Chegou na sua internet o novo Fiberfast Veluz Titânia Telecom. Pode imaginar você navegando em até 700 MB, com 100% de banda para download, 100% de banda para upload, 100% fibra ótica e muito mais. Você 100% conectado na velocidade da luz. Só podia ser com a Titânia Telecom. Consulte condições de disponibilidade em sua região. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Muito bem, voltamos aqui nos estúdios da TVG, canal 16.1. Eu pediria que você colocasse agora, ô Daniel, algumas fotos antigas que retratam realmente o que representa os 50 anos dos Jogos Escolares de Mato Grosso. Vou fazer 10 minutos diretão, depois eu volto com mais um break. Olha aí, você lembra onde era o atrativo, Hélio, na época? 44. Pega o microfone, por favor, Hélio. 44, hoje 16º Batalhão. É, ali a abertura de um dos jogos no 44 Milho. Pode passar nas fotos, Daniel, por favor. Essa aí, você lembra dela? Que desfilava essa aí lá na Praça Lencastro. É, ali, ó. Como que eram os estudantes da época? Isso deve ser 73, 74? É da Escola Técnica. Ou 75. Ali foi, tem um menino que já está até com a numeração lá do atletismo, lá um 37. É, exatamente, o numeração no peito. Pode passar, Daniel. Essa aí está virada. Nato. O saudoso professor Nato. Eu acho que está sendo entrevistado por mim. Olha a quadra como que ficava. Isso é lá na Escola Técnica Federal, Hélio. Eu acho que esse é o jogo de 73. Tá com cara, Vilar. Esse é o handball. Handball. Aí eu e o Nato. O saudoso professor Nato. O Nato substituiu você ou foi o Zé Luiz? O Nato. Foi o Nato. Professor Natanael Henrique de Moraes. Vai passando, o Daniel, por favor. Foi meu professor na Escola Técnica. Foi professor da Escola Técnica, o professor Nato. Esse aí é o atratismo. Essa foto aí é do acervo do Tchau. Tchau? Olha lá, o Sabino, Albertão, Sabino. O Expedito. E Kenji Kido. Eu acho que é o Kenji Kido mesmo. É o Kenji Kido. Esse cabeludo aqui da frente, né? É o Tenente Oliveira, que era do quartel, nos auxiliava, lembra, Hélio? Eu não lembrava o nome dele. Agora, você lembra como que marcava a pista do 44, Hélio? Que hora que nós chegávamos para marcar a pista? Nossa Senhora. Chegava de madrugada, Hélio. 4h30 Saco de cal, lata de cal, exato, cal. Exatamente. Meu Deus do céu. Pode ir passando, Daniel. Já vou para o próximo break, né? Você está fã do Nato, não tira ele daí? E essa é atual, jogos aqui em Vaza Grande. Kiko, que está ali, não é? Essa é atual, é neste ano, em Vaza Grande. Escolares de seleções. Jogos escolares de seleções. Essa aí é a equipe de Cáceres recebendo as medalhas e a taça de campeão de basquetebol. Bons tempos, hein? Olha a evolução que sofreu esses jogos de 73 para 2022. E isso aí foi uma coisa histórica, viu, Laércio? Né? É pela primeira vez na história a cidade de Cáceres conquistou o basquete nos Jogos Estudantis. Jogos Estudantis. A primeira vez, foi histórico. Que bom. O bom de Cáceres era o
Voleibol e futsal. Era bom de caça, vôlei? Era. Depois virou handebol também, ficou uma época muito bom o time de caça. Muito bem, eu vou mais um intervalo até para pagar as nossas PIs aí, né? Né, Daniel? Depois eu volto de novo. Vamos para o intervalo. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Chegou em Cuiabá o novo endereço da sua empresa. Works Escritórios e Consultórios. Um espaço amplo, moderno e aconchegante para o seu negócio, visando o conforto e satisfação seu e de seus clientes. Localizado próximo a hospitais e shoppings de Cuiabá. Informações 993597141. Works Escritórios e Consultórios. O novo endereço do seu negócio. Em muitos casos, candidaturas de mulheres foram usadas por obrigação de cota, sem incentivo e investimento de fato. Esse tempo acabou. Agora está na Constituição. Uma PEC de minha autoria, iniciativa do PSD, garante mais recursos para mulheres da política. Ela garante que a candidatura feminina não é apenas para cumprir tabela. É a mulher de fato na vida política do país. Mulher guerreira, de fé. Venha para o PSD. Acompanhe nas redes sociais outras ações importantes do PSD Mato Grosso. Vem aí! Primeira Copa Empresarial de Futsal Masculino e Feminino, com início no mês de agosto e transmissão ao vivo. Olha a fogueira! Saiu o gol! Apoio: Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer, TVG, Grupo Adalton Twin, Federação Mato Grossense de Futsal e CDL de Várzea Grande. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. Muitos falam em empoderamento feminino. Aqui no PP, nós trabalhamos de fato para dar vez e voz para as mulheres. No PP, nós mulheres temos oportunidade e espaço de fala por meio do movimento Mulheres Progressistas. Ocupamos espaços de poder e defendemos nossas posições de igual para igual com os homens. Vem com o PP que a gente dá jeito. Ela está chegando! Feijoada de Inverno 2022, dia 2 de julho, sábado, em Chapada dos Guimarães. Muito bem, voltamos com o programa Tema Livre. Hoje nós estamos recebendo o jornalista e historiador, o Paulo Fanaia, e também o professor Hélio Machado da Costa, que criou em 1973 os primeiros Jogos Escolares, que este ano completa 50 anos de exercício nas atividades desportivas no Estadão de Mato Grosso. Vou fazer uma pergunta já para o Hélio Machado. Mas antes tem uma mensagem de um telespectador, parece que da cidade de Jaciara. É isso, Daniel? Coloca na tela. Dá para ler, Paulo? Não. Parabéns pela entrevista. Abraços, senhor Hélio Machado. Aqui
Eduardo de Jaciara, ex-diretor de esporte de Jaciara, Mato Grosso. Muitos jogos realizados aqui em Jaciara com a participação desse super profissional, professor Hélio Machado. Professor Hélio Machado está trabalhando na Secretaria de Esportes do Estado? Está perguntando. Oi, Eduardo, tudo bem? Espero que você esteja continuando a ver no programa, é extenso, né? Prazer em saber de você e nossos jogos aí em Jaciara. E espero que você esteja continuando à frente do esporte aí com os demais companheiros. E nós, desde 1900... Bom, quando entrou o Mauro Mendes, eu saí. Já deve ter uns 4 anos. Trabalhei até 2017, 2018, por aí. 17, 18, né, que entrou até o Mauro, 2010, né? Hélio. Não, eu fiquei lá com o Pedro Táxi, no período do Pedro Táxi também. Não, com o Pedro. E saí com o Mauro Mendes. Aí estou agora só curtindo, né? Fora do esporte. Cuidando da boiada. Assim fosse. Mas estou fora do esporte, Eduardo. Não tenho nem mesmo acompanhado, assim, muito dificilmente eu vou ao estádio, vou em algum movimento que tenha jogos assim escolares. Mas é uma satisfação enorme saber que você está por aí e que o esporte de Jaciara cresceu muito através do trabalho de vocês. Jaciara, terra boa, hein? Jaciara, cidade maravilhosa. Eu já fiz vários jogos lá no estádio, lá, o Márcio Cassiano. Tempo do Grêmio. Fiz um Grenal lá, coisa mais linda, tenho gravado até hoje, está no meu YouTube lá, muito legal. Um clássico Grenal. Deixa eu perguntar uma coisa para o professor Hélio Machado. Eu tenho aqui uns dados que eu consegui na Organização Mundial da Saúde, professor, e de cada 5 adolescentes no Brasil, 4 não praticam atividade física em nível suficiente. E um outro dado também do Centro de Estudos de Educação Física de São Caetano do Sul, em São Paulo, 44% das crianças brasileiras seguem a recomendação mínima de prática do desporto no Brasil. Então é aí que eu coloco, professor, a importância do esporte na escola. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde a criança está ficando cada vez mais distante do esporte. Porque antigamente, por exemplo, existiam vários espaços para a prática esportiva, para futebol, as crianças corriam, jogavam basquete, jogavam vôlei, essas coisas. Hoje, esses espaços já não estão existindo mais. Então, o que está acontecendo? Hoje, a escola está sendo o refúgio para que essa criança não caia no sedentarismo, que é ficar atrás de um computador, ficar atrás de um celular. Então, aí é que está o papel extremamente importante da educação física dentro da escola. Ô Paulo, tem muita gente que me critica por um posicionamento meu. Nós, professores de educação física, nós somos os verdadeiros responsáveis pelo movimento desses meninos, pelo trabalho desses meninos dentro das escolas. Não é o diretor da escola, não é só o espaço físico dentro da escola, mas é a motivação que o profissional tem que dar para esses alunos e entender o tanto que é importante a atividade física. Não para eles terem um fim, de você é jogador de futebol, você é jogador de basquete, não, você é um homem útil à sociedade. É um meio de integração, um meio de formação, que infelizmente, não é bem assim direcionado esse trabalho. Houve um tempo em que se formava um profissional de educação física pela facilidade do trabalho posterior. A professora de educação física, chega lá na escola, dá uma bola para o menino, nem precisa pitar nada. Então, quer dizer, é muito mais fácil o professor de educação física do professor de português, de história, de matemática e assim por diante. Ao lado disso, desse desinteresse num certo período, hoje voltou, parece-me que está voltando um interesse maior dos professores, dos profissionais de educação física no tocante à aula, mas, por outro lado, o governo desestimulou isso. Antigamente nós tínhamos 3 aulas de educação física por semana, de educação física da escola. Passou-se a 2, depois passou a 1. Chega a se colocar na grade curricular uma aula de educação física, entra uma aula de matemática e uma aula de português.
Qual o objetivo dessa aula de educação física? Entra uma aula de matemática, uma aula de português. O que esse menino vai fazer? Não dá tempo nem de trocar de roupa, tomar um banho, voltar para a sala de aula. Isso desmotiva. Desmotiva o aluno, desmotiva o professor. Aula no curso noturno. Eu dava aula no curso noturno, quem quer aula no curso de educação física, no curso noturno? Ninguém quer saber jogar. Só a sexta-feira. Sexta-feira, sim, eles queriam jogar sexta-feira, porque sábado e dormir até mais tarde. Mas, do contrário, era aula de xadrez, aula de dado, dominó. Quer dizer, não tinha nada a ver com atividade realmente física que a pessoa precisa ter, desenvolvimento. Precisa, né, professor? Precisa, é necessidade. Depois não ter tanta gente sedentária por aí, e é o hábito. Quem pratica, e saudavelmente, bem orientado, não vai parar nunca de fazer. Mas quem faz aquilo ali de uma maneira desagradável, mais com uma punição, tem que fazer, que se não fazer não vai passar, resultado, terminou, não quer saber mais, não quer ver mais educação física. Então precisa ter uma coisa agradável, então, uma coisa assim que vai trazer, ele vai enxergar, através da orientação do professor, o que pode tirar de proveito daquela aula ali. E eu sempre me preocupei com esse lado. Aspecto, é. E no futebol, o pessoal falava, Paulo, eu levava os times que eu treinei, eles ficavam comigo conversando uns 40 minutos, o Laércio testemunha disso, alguns repórteres. Antes de começar o treino, o que esse cara conversa tanto com os jogadores? Sabe o que eu falava para eles? Qual era o futuro deles? O que eles pensavam da vida? Onde que a família deles estava? Onde os filhos deles estavam? Então eu tinha que aproveitar aquele futebol, aquele momento que eles estavam vivendo, para eu aproveitar esse momento com eles, para direcionar. E eu tenho vários ex-jogadores que estão trabalhando em prefeitura, trabalhando no Estado, graças a Deus, estão aí na vida e com sucesso, cada um dentro das suas possibilidades. Eu queria fazer a última pergunta para o Hélio Machado. Talvez é a mesma que o Paulo gostaria de fazer. Não precisa falar a idade, viu, Hélio? A tua idade não precisa falar. Você começou no estado de Mato Grosso em 1973. Nós estamos em 2022. O jogo continua. 50 anos. O Hélio Machado teria coragem de voltar e fazer tudo novamente? Léo, só me arrependo do que eu não fiz. Isso eu me arrependo. Podia ter feito muito mais. Se eu tivesse, por exemplo, hoje, eu tenho duas idades, Laércio. Eu tenho lá a minha idade física, certo? Fisiológica, eu tenho 76 anos. Não parece, né? Fala aí. Fala. Não parece. Não parece. Eu tenho 76 anos, mas a minha idade mental, eu ainda me considero um jovem. Não com as mesmas condições do que eu era lá jovem, mas a minha cabeça, meu comportamento, a minha visão de vida, eu enxergo como eu fosse o cara de 50 anos, 40 anos, útil à sociedade. E muitas vezes, você não queria ser isso? Não tenho vontade nenhuma mais de voltar para dentro do campo de futebol, nenhuma vontade para voltar para as quadras, para nada disso. Porque a gente vai se decepcionando também ao longo do tempo e não dá mais tempo de recuperar essa situação, sabe? Das decepções que a gente teve. Não é mágoa, não é nada disso, mas é aquela coisa que não dá mais aquele entusiasmo. Nós ficamos tanto tempo dentro do futebol. E outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu preciso encontrar um diretor de futebol que entenda de concentração, entenda de treinamento, entenda disso, entenda daquilo, e aqui em Cuiabá não tem nenhum, falando para mim. E ele queria contratar um cara de futebol, mas aqui em Cuiabá não tinha nenhum, falando para mim. Fiquei olhando para ele, falei, puta merda, hein? Como é que você quer? É preciso contratar um cara, porque eu tenho problema com concentração, eu tenho problema de logística, e aqui em Cuiabá não tem nenhum. Tudo bem. Né, professor? E ele estava, não vou falar quem, claro, mas ele estava me convidando para ir trabalhar com eles lá e falando que precisa contratar um cara de fora para fazer esse trabalho. Eu falei, tá bom. O nome que o Hélio conseguiu nesses longos anos foi mais por ser um diretor de várias modalidades esportivas. Você foi diretor do DEDES, você depois foi diretor da Coordenadoria de Educação Física e Desporto, foi secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Barra Grande, exerceu o cargo de assessor da própria Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Foi essa vivência sua junto ao desporto como um todo, ou foi como treinador de futebol? Sem dúvida nenhuma, Laércio. São duas situações. Em 1973, nós chegamos aqui, e que o esporte era de uma maneira bem assim, vamos dizer assim, parada, né? Eu dou outro nome. E nós conseguimos revolucionar, com a ajuda de vocês, aquela equipe de trabalho nosso, o esporte dentro do Estado, o esporte estudantil. Então, era um outro ambiente. Então, o esporte estudantil, o esporte escolar, eu fiquei super conhecido dentro do Estado, que nós todos. Mas, na população, de modo geral, a nível brasileiro, como técnico de futebol. Eu fiquei desde 74, através do Palmeiras,
do primeiro time, Paulo, foi o Palmeiras, o Periquito do Porto. De 74 até, já esqueci, até o ano, foi só dentro do misto, Dom Bosco, Operário. E isso aí traz um conhecimento muito grande devido a vocês, televisão, vocês jornal, vocês rádio, que eu estava quase que todos os dias nos vídeos, na televisão. Isso aí trouxe uma visibilidade muito grande. E você sabe disso, que aqui em 74 já era prevista a divisão de Estado, e os deputados do Mato Grosso do Sul queriam que eu me candidatasse a deputado estadual, que eles iam me eleger, que eu não precisava fazer nada, não precisava sair nem de Cuiabá. Fica aqui que nós arrumamos os votos para vocês, arrumar tanto ali, tanto ali. Eu falei, 28 anos de idade, deputado, tá louco, nem penso uma coisa dessa. Eu não fui, e eles elegeram o Cazussano. Paulo, obrigado por você ter vindo. Encerra o programa de hoje, o Tema Livre. Eu quero primeiramente te agradecer pelo convite, foi um prazer, uma honra poder participar do Tema Livre. Quero agradecer ao professor Hélio Machado por tudo que fez pelo esporte mato-grossense, professor. O senhor, além de ser essa pessoa maravilhosa que eu conheço há muito tempo, como pai de aluno, de ex-aluno, o senhor é um grande nome no nosso esporte aqui em Mato Grosso, pode ter certeza que o teu nome está escrito na nossa história, na história do esporte mato-grossense. Telespectador amigo, muito obrigado pela audiência, obrigado, Laércio, pelo convite, muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados no canal 16.1 do programa Tema Livre. Até a próxima, se Deus quiser. Muito boa noite. Hélio Machado, que prazer tê-lo hoje aqui. Laércio, Paulo, quero agradecer a vocês o convite, essa oportunidade imensurável de estar recordando todo esse nosso passado aqui no Estado. Falta palavra. Falta palavra. Realmente, Laércio, faltam palavras. Um abraço. Eu sou emotivo. E obrigado mais uma vez, o Laércio, o Paulo, deu a oportunidade e a gente espera encontrar novamente em outra oportunidade. É um nome que o Mato Grosso precisa aprender a respeitá-lo em muito. Olha, como é que chama a sua esposa, Daniel? Cristina. Hoje é o aniversário da esposa do meu querido amigo e companheiro, o Daniel. Dona Cristina, deixei para o finalzinho do programa. Um grande abraço, felicidade, muitos anos de vida, que você continue com essa esplendorosa forma de viver e continue amando essa pessoa que nós também tanto amamos, que é o nosso Daniel. Parabéns. Muito obrigado, e aqui termina o programa Tema Livre de hoje. Mato Grosso foi destaque negativo na mídia mundial com a triste fila do ossinho. Tem jeito de resolver isso, Neri? Sim, com o PP tem jeito. Mato Grosso já produz o alimento mais barato do mundo. O que falta são políticas públicas para que esse alimento chegue a preço justo na mesa do trabalhador. Vamos acabar com essa distorção de Estado rico e povo pobre. Vem com o PP que a gente dá jeito. Vem aí! Primeira Copa Empresarial de Futsal masculino e feminino, com início no mês de agosto e transmissão ao vivo. Olha a fogueira! Saiu o gol! Apoio: Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer, TVG, Grupo Adalton Twin, Federação Mato Grossense de Futsal.